Eu vou te ensinar um truque que parece coisa de criança ou até mesmo maluquice, mas que algumas pessoas mais bem-sucedidas do planeta usam de propósito e que pode te deixar rico e bem-sucedido mais rápido do que você se imagina. E não é trabalhar mais horas, não é nenhuma técnica de vendas ultra transformadora, calma lá, é muito mais simples do que você pode pensar. É literalmente virar outra pessoa quando você precisar. Criar um alter ego. Eu sei que parece brincadeira, mas presta atenção que quem faz isso se dá muito bem. E por que você vai se surpreender com os exemplos que eu vou citar aqui, por exemplo. Eu trouxe alguns exemplos aqui da Beyoncé, por exemplo, uma das maiores artistas do mundo. Se descrevia como tímida nos bastidores. Ela ficava muito tímida quando ela ia subir no palco. E para conseguir performar com aquela confiança absurda da frente de milhões de pessoas, ela criou um alter ego. Tá? E o nome do alter ego se chamava Sasha Fierce. Quando ela pisava no palco, ela não era mais a Beyoncé, ela era a Sasha. A Sasha, ela não tinha medo de absolutamente nada. O Kobe Bryant, por exemplo, ele criou o Mamba Mentality para separar o pai de família tranquilo que ficava lá brincando com os filhos na casa para virar aquele assassino implacável dentro de quadra, né? E quando ele virava o Mamba, ele acabava com todas as dúvidas e problemas, todo o medo que o enfrentava e simplesmente acabava com o jogo também. Até o David Bowie, aquele cantor gigante lá, ele tinha o Ziggy Stardust, é isso aí mais ou menos, tá? Eu não sei falar esse nome exatamente, mas vamos lá. Que ele usava para se libertar das próprias travas de que ele tinha muito no palco e transformava-se para também virar outra pessoa, tá? E repara nesse padrão, tá? Repara nesse padrão, tá, rapaziada? Não é gente fracassada que fez isso. É literalmente as pessoas de mais alto nível nesse planeta. E por que diabos, cara? Por que isso funciona tão bem, tá? Porque o você atual, a pessoa que você é exatamente agora, ela carrega uma mochila pesadíssima nas costas de problemas e coisas que você tem no seu dia a dia. Traumas do passado, medos, todas as vezes que você passou vergonha, por exemplo, todas as vezes que você se deu mal, toda a crença de eu sou tímido, eu não consigo, eu sou ruim, eu não consigo ganhar dinheiro, eu travo quando eu preciso falar. A pessoa que você é hoje carrega todas essas traumas, mas o seu alter ego, não. Só que essa mochila, cara, quando você se usa e se vê como é a sua pessoa que é normalmente, tá? Essa mochila puxa para trás, esse peso que você tem nas suas costas se puxa para trás. Te faz hesitar, te faz recuar, te faz deixar para depois muitas das vezes coisas que você deveria estar fazendo exatamente agora. Agora o teu alter ego, ele não tem problema algum, ele não tem crença limitante alguma. Ele nasce limpo, do zero, como exatamente as características que você descreveu para ele. Ele é literalmente uma folha em branco, onde você vai ditar quais que são as regras do jogo. Você pode ser a pessoa que você quiser, do jeito que você quiser e da forma como você precisa ser para vencer. E é bem aqui onde entra o dinheiro, por exemplo. Presta atenção, tá? Pensa que de fato o que separa hoje você da quantidade de dinheiro que você quer ganhar. Quase sempre, cara, não é a quantidade de dinheiro que você já tem na conta. Quase sempre é a coragem, não é a capacidade, não é o talento. É tipo, literalmente você ter a coragem, você ser uma pessoa que tem uma personalidade para ganhar dinheiro. E muitas das vezes você não tem, porque você não criou isso na sua vida. Você veio de um lugar humilde, onde as pessoas não eram assim, desenroladas para dinheiro. E o alter ego surge justamente por isso. Então o que o alter ego faz? Ele cobra o valor justo pelo seu trabalho, ele não tem medo de dizer não. E oferecer, cara, se oferecer realmente para você fazer o que você tanto quer, que seria o quê? Postar, criar conteúdo, se expor, mandar mensagem para aquela pessoa importante. Que o medo te paralisava no passado, mas agora com seu alter ego não. O teu alter ego faz tudo que você quiser porque ele é destemido. Obviamente você vai criar um alter ego destemido, né? Você não vai criar um alter ego com mais medo do que você já tem, pelo amor de Deus. Você não vai se inspirar em personagens fracos, né? E ele cobra o preço correto. O alter ego sempre faz o que é certo sem suar. Ele não fica nervoso. Ele se oferece sem morrer de vergonha. Ele negocia com pessoas sem virar o olho para o lado. Ele manda mensagem. E são exatamente essas atitudes que você tem que ter, que movem o dinheiro de um lugar para o outro. São essas atitudes que você tem que fazer para realmente você ir do ponto A para o ponto B. Ganhar dinheiro. Ou conquistar outras coisas, troféus, se você quer ser um atleta, por exemplo.
E deixa eu te dar mais um exemplo disso, que prova que isso aí não é só para artista, cara, não é só para famoso, tá? Muita gente no mundo dos negócios, por exemplo, amigos meus têm isso, tem um modo trabalho, que é aquele modo onde praticamente ele se transforma num personagem. Em casa ele é uma pessoa calma, segura, tranquila, mas na hora de fechar um negócio vira uma chave na cabeça, ele incorpora uma versão fria, confiante, que não aceita não. E eles podem nem chamar isso de alter ego, mas eles estão literalmente fazendo o alter ego. Eles separaram a pessoa que é, na vida real, do personagem que executa. E enquanto isso, né, a maioria das pessoas leva uma versão muito limitada, por ser uma versão limitada, tímida, amedrontada, e para toda situação de vida, né, e depois se pergunta por que as coisas não dão certo, não saem no lugar. E olha, essa nova versão de você é de um jeito estruturado, tá? Não entenda mal. Você tem que estruturar de uma forma correta, tá? Você tem que entender que realmente essa versão ela não gruda e não some depois de uma semana de empolgação. Não é empolgação isso aqui. É literalmente um alter ego. Isso é parte, inclusive, do que eu ensino no meu treinamento gratuito, Salto Quântico, tá? Combina nem mais com o vídeo que eu tô falando aqui. Você criar um alter ego na prática, dar um salto de identidade e virar outra pessoa para atingir seus objetivos, tá? De graça, primeiro link na descrição, baixa lá, só coloca teu e-mail para eu te mandar acesso. Enfim, voltando aqui ao assunto, tá, rapaziada? Porque desenhar o alter ego, sendo bem sincero, é a parte mais fácil, tá? O desafio de verdade é fazer com que ele se torne permanente. Fazer ele virar você. E é exatamente nisso que o treinamento, por exemplo, eu ensino. Mas vamos lá. Vamos pro lado prático então, ainda nesse vídeo, obviamente, tá? Para como você pode criar o seu alter ego. Primeiro, você tem que dar um nome para ele, tá? Primeiro passo, ter um nome para o seu alter ego. Parece coisa boba, mas isso ajuda o teu cérebro a separar o que é realmente fisicamente na vida real e o que é que você está criando na imaginação. Então, você primeiro define. E depois que você define o nome, você tem que definir como é que esse alter ego anda, como que ele fala, qual que é o seu tom de voz, como é que ele se veste, como que ele reage quando ele leva um não na cara, o que ele nunca faz, o que ele sempre faz, por exemplo. Quanto mais nítido e detalhado for as circunstâncias da sua vida, mais forte ele fica, tá? Uma dica importante também é fazer um alter ego justamente para uma área específica, tá? Então se você quer um alter ego para ganhar dinheiro, você não vai fazer ele com as características de um atleta para jogar futebol, você entende? Fica mais fácil assim, fica mais nítido. Isso é mais para a facilitação da criação do personagem, né? E terceiro, isso aqui é genial, tá? Cria um gatilho para fazer com que você se transforme ali na hora. A Beyoncé, por exemplo, ela virava a Sasha ao pisar no palco. Então, quando ela pisava no palco, ela virava a Sasha, tá? O teu pode ser tipo assim uma roupa específica, um óculos, um relógio, um gesto, algum pensamento. Quando você aciona o gatilho, acabou. Você literalmente se tornou o alter ego e você tirou o peso das suas costas, das suas crenças limitantes. Então você é o alter ego, né? E ele não tem medo nenhum. E não me entenda errado, tá? Para fechar. O objetivo aqui não é viver se fantasiando para sempre. Ficar no mundo da lua, nas fantasias. Não, fingindo quem você não é de verdade. Não é isso, tá? O objetivo aqui é mais esperto do que isso. É agir de acordo com o alter ego, aquela pessoa ideal do seu futuro que você se imagina ser, só que no momento presente. Você vai fazendo todos os dias, repetidamente, aquelas características que vão deixando de ser um personagem e vão virando você de verdade. Um dia, a Sasha e a Beyoncé viraram a mesma pessoa e ela nem percebe mais a diferença. O alter ego é apenas uma ponte. Ele te carrega para o outro lado e quando você chega lá, você percebe que aquela versão sua corajosa sempre foi você. Você apenas fez de uma forma com que tudo aquilo viesse até você, que esse é o objetivo. Qual que é o objetivo de um alter ego? As pessoas falam muito sobre o alter ego, mas qual que é o objetivo real? É transformar tudo aquilo que você sabe que você é, mas trazer isso de forma mais rápida. Então essa semana, cara, eu te desafio de verdade, cara. Cria um nome, define como é que ele é e escolhe o gatilho. Essas três coisas vão matar e vão transformar você numa versão muito mais confiante. E na próxima vez que você for fugir de alguma coisa por medo, com medo de cobrar, com medo de se oferecer, com medo de se expor a alguma coisa nova, de mandar uma mensagem para uma pessoa específica,
você aciona o gatilho e deixa o alter ego assumir o volante da tua vida. E muito bom. E cuidado, tá, com o alter ego, porque você não vai criar um alter ego fraco, né? Você tem que criar um alter ego, uma versão sua muito maior e mais superior, tá? E eu quero ver a criatividade de vocês, cara. Comenta aqui nos comentários e manda esse vídeo pro teu amigo que vive travado com medo, porque ele tem que criar o alter ego dele com urgência. Igual você também, né? Bonitão. É nóis.